Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32/2017 CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Nessa entrevista que você vai ouvir agora, a pesquisadora Carmen Pires, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, explica qual foi o estudo que ela liderou e seus principais resultados. Meu nome é Carmen Pires, eu trabalho na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é uma unidade que fica em Brasília, e nesse edital a gente desenvolveu um projeto para uso de abelha sem ferrão em ambiente para polinização de culturas em ambientes protegidos, casa de vegetação, telados. Basicamente, esse é um resumo do título. E também, nesse projeto, trabalhamos também com a questão da produção in vitro dessas abelhas, né, para fornecer essas abelhas em quantidade e qualidade. Um dos desafios que a gente tem para o uso dessas abelhas nos ambientes protegidos é que as nossas casas de vegetação, elas têm tamanhos diferentes, o material de cobertura é muito diversificado. Quando você vai no comércio, a gente tem materiais com diferentes características e os resultados que a gente tinha, né, vem obtendo aí nos últimos 10, 15 anos, fala a gente assim, a comunidade acadêmica, né? Eles são resultados muito discrepantes, né? Em alguns casos sucesso, outros casos não sucesso, e a gente, com esse projeto, a gente avançou no sentido de entender quais fatores dentro desse ambiente protegido são mais importantes, por exemplo, na orientação do voo dessas abelhas. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão é que, bom, primeiro, né, a questão da luminosidade no interior dessas casas, que essa luminosidade reduz muito. A luminosidade na faixa do ultravioleta é importante, né, e nós trabalhamos com 3 espécies de abelhas. E a gente viu que essa influência da luminosidade, né, na faixa do UV, ela é variável entre espécies. E um outro fator muito importante também que interfere nessa aclimatação das abelhas nesses ambientes é a temperatura. A gente já sabe que as abelhas têm uma faixa de temperatura, né, que elas forrageiam mais, mas nos ambientes protegidos essa temperatura ela é elevada, dependendo do que tipo de material que está na cobertura, e isso também a resposta foi variável entre espécies. Eu não falei anteriormente, mas nós trabalhamos com um modelo com 3 espécies, a mandaçaia, né, que é a Melipona quadrifaciata, a mandaguari, que é a Scaptotrigona postica, e a moça branca marmelada, que é a Friesiomelita varia. Nós selecionamos as 3 abelhas de acordo com o tamanho. Uma abelha menorzinha, que é a moça branca, uma abelha de tamanho médio, que é a mandaguari, e uma abelha um pouquinho mais robusta, que é a mandaçaia. Então foram os nossos modelos. E aí, no caso, qual que é a contribuição que esse conhecimento pode trazer para, por exemplo, eu imagino que o principal beneficiário desse tipo de trabalho é o agricultor. Então, a gente já pode dizer, né, a gente já pode indicar para o produtor o seguinte: se você quer trabalhar com abelha sem ferrão para polinização num ambiente protegido, você tem que trabalhar com ambientes maiores, onde a gente já vai poder indicar mais ou menos a faixa de temperatura e principalmente não trabalhar em casas de vegetação maiores, em termos de altura, em termos de área, né? Para estressar menos a abelha, e a abelha, uma coisa interessante do comportamento, que ela tem a fototaxia positiva, quer dizer, ela é atraída para a luz. Então, se você trabalha numa casa muito pequena, né, e você coloca telas, normalmente são telas na lateral, e a cobertura é a cobertura plástica. Toda essa iluminação que entra pela lateral atrai a abelha. Então, a abelha, em vez de ir para a sua planta, ela vai para a lateral. Tá? Quando você amplia esse ambiente, por exemplo, nós testamos as abelhas numa casa com quase 4.000 metros quadrados. Quando você vai para um ambiente maior, esses pontos de atração que estão na lateral, né, e, por exemplo, trabalhamos em casas com 4, 5, 6 metros de altura,
esses pontos de atração, eles ficam mais distantes, então a abelha consegue se orientar melhor nas plantas. Isso já é uma indicação. Então não adianta querer colocar a abelha num ambiente muito pequeno, onde as temperaturas vão bater aí 40 graus, 42 graus, que você vai matar o seu ninho e não vai conseguir clavar na sua planta. Então eu acho que nós vamos produzir no final um plano de manejo, né, e onde a gente vai dar todas essas informações. Legal. Dá um exemplo de alguns cultivos que poderiam usar, tipo, polinização agrícola nesses ambientes fechados. Hoje, dentro dos ambientes protegidos, a gente tem o tomate, né, está migrando bastante para casas de vegetação, e o tomate a gente sabe que ele precisa, as plantas precisam ser vibradas. No ambiente aberto, o vento faz bem esse papel, né? E na casa de vegetação, quando você joga o tomateiro para dentro de uma casa de vegetação, essa polinização tem que ser feita mecanicamente, né? Ou balançando o fitilho onde essa planta está amarrada. Então, o tomate é toda a parte de pimentão, melão, melancia, normalmente aqueles pepino, né? Melancia, eu falei melancia, mas seria aquelas variedades menores, menorzinhas, morango também, que está dentro de casa de vegetação, são culturas que dentro da casa você precisa introduzir abelha, né? A Carmen Pires explica ainda que, após a conclusão da pesquisa, é preciso unir forças com outras equipes para que esse conhecimento seja aplicado na prática no campo. Uma coisa importante que nós precisamos agora, né, esse projeto, ele é um projeto multidisciplinar. Então, agora nós começamos a trabalhar com uma pessoa que trabalha com fisiologia da visão e comportamento, mas precisamos também trabalhar com o fisiologista da planta, né, porque não adianta pensar só na abelha, porque tem que pensar no ambiente para a planta, e os engenheiros agrícolas. Nós precisamos trabalhar com quem entende da parte de engenharia e da construção dessas casas. E a indústria, porque a maioria desse material, os materiais que nós trabalhamos são materiais comerciais, mas a especificação técnica não te dá o detalhe do que tem nesse material. Muitas vezes são materiais com proteção intelectual, então, mas a gente sabe que são multicamadas, então a gente precisa trabalhar agora, se a gente quer usar a abelha como uma tecnologia, um bioinsumo, com o pessoal da engenharia agrícola. Nós temos que trabalhar com esse pessoal para poder pensar em modular casas, pensando também não só no conforto para as plantas, mas também pensando nas abelhas. Lembrando, que você ainda pode ouvir as outras 8 entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.